Eu sou Maurício, eu vou passar para o tema que já de algum tempo eu sofro com ele e acredito que eu não seja o único. Eu fiquei pensando, meditando, o que eu poderia falar, né? E aí eu fui buscar na minha escuridão aquilo que me perturba, um dos pontos que são perturbadores para mim. Perturbadores, aquilo que trava a vida da gente, faz com que nós muitas vezes nos desviamos de caminhos, nos ficamos perdidos em escolhas. Enfim, chega a ser muitas vezes aterrorizante, que é o medo, né? O medo que todos nós temos. Eu percebi já há algum tempo esse medo que me acompanha, há algum tempo, 54 anos, né? E quando a primeira percepção que eu tive do medo foi: meu pai faleceu muito cedo, muito jovem, e eu costumava esperá-lo quando da sua chegada diária. E eu comecei a perceber que ele não chegava, não vinha mais, aquela coisa toda. Ninguém me respondia com clareza, diziam que estavam no céu, que tinha virado estrela, aquelas coisas todas. E ali foi o meu primeiro contato com o medo no sentido de perda, de saber que ele não retornaria mais. Eu comecei a alimentar aquele sentimento e assim foi se desenvolvendo, ano após ano, na estrutura familiar. Meus irmãos mais velhos assumiram o comando da paternidade ausente e, enfim, com os instrumentos e consciência que eles possuíam, baseada muitas vezes na agressividade e na violência, o que foi útil até em muitos momentos, porque poderia ter me desviado do caminho. Eu fui desenvolvendo também o medo da agressão, da agressividade, e passei a me tornar agressivo, passei a me tornar extremamente reativo. E isso foi prosseguindo, isso foi me acompanhando a vida inteira. Onde eu estava presente a desgraça, estava presente o medo, estava presente a confusão, estava presente isso, aquilo, e esses fatores todos foram caminhando e foram determinantes para as escolhas dos meus caminhos, dos meus projetos, inclusive, que são os projetos que depois, muito tarde, lá na frente, eu fui aprendendo que eu mesmo escolhi. Por trás de tudo isso, eu tinha o medo da magia, tinha o medo da escuridão, tinha o medo de morrer. Isso foi virando um grande fantasma. Aliás, acho que é o Oromira Lopes que fala que é um dos 4 gigantes da alma, talvez o principal, junto com a ira, é um dos grandes gigantes da alma, que atravanca a nossa vida. Eu fui caminhando, e foi quando eu tive a primeira grande experiência, uma experiência uma sucessão de experiências avassaladoras. A primeira delas, eu acabara de visualizar um local de um afogamento de uma moça jovem, 18 anos aproximadamente, que numa dessas festas acabou, enfim, fazendo uso indevido de substâncias, tá? E acabou falecendo afogado. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Meu trabalho havia acabado naquele momento, fui descansar, depois fui convidado para ir numa chácara, num churrasco, eu trabalhava no interior, e resolvi então nadar numa represa. E foi quando, no meio dela, eu passei muito mal, mas muito mal, e fui para as profundezas. Afundei acho que umas 2 ou 3 vezes. E aí vem todo aquele retrospecto da vida, aquilo que aconteceu, o que não aconteceu, o que eu estou fazendo aqui. Mas alguma força maior me impulsionou, me puxou para o alto e falou: não é ainda o momento, não é aqui. E eu fui resgatado por um amigo que por sorte estava lá e era um exímio nadador, e conseguiu
me tirar daquela situação. Ali eu desenvolvi um profundo medo de entrar na água, né? Aquele medo. O medo, ele tem N conceitos, né? Não vamos nos apegar às definições de conceitos, mas ele, através de sentimentos ou de fatores externos, ele te provoca reações físicas, né? Uma quantidade enorme, às vezes, de adrenalina que vem, que você acelera seu batimento cardíaco, respiração, sudorese, dilatação da pupila, etc. Esses são os medos reais, né? Os medos baseados em um perigo real, porque também existem os perigos imaginários. E eu fui desenvolvendo isso. Passado algum tempo, eu fui pescar. Depois de muitos anos, fui pescar e tal. E aí eu fiquei olhando e falei, puxa, passei essa experiência com a água, né? Quando nós entramos num avião, um pequeno avião monomotor, em direção ao Mato Grosso do Sul, ou melhor, Mato Grosso, embora aquela aeronave estivesse profundamente revisada, quando da decolagem, ela simplesmente não decolou. Ela, digamos assim, ela atingiu a velocidade de decolagem, mas por alguma falha, alguma questão técnica, não estava ferido a velocidade correta, em nós, aquela coisa toda. Enfim, foi aquele festival de sons dentro do equipamento, né, de campainhas e avisos sonoros. Estávamos em 4, por sorte nossa, proteção divina. Um dos nossos amigos, que era um pouco mais pesado, inclusive, não veio, passou mal e não veio, porque senão não estaria aqui. E fomos ali em meio aos prédios da Zona Norte, segundo as pessoas ali do Campo de Marte da época, se falaram, olha, nós já praticamente vimos o cogumelo, né? O cogumelo para eles é a explosão. E aí foi em meio, conseguimos sair, foi uma cena aterrorizante. Entramos no meio marginal, a marginal parada, o trânsito, a torre lá gritando que era a rota de helicóptero, isso, aquilo, e os dois, piloto e copiloto, silentes. Nós também. Eu só sei que eu tive o tempo de pensar assim, bom, eu vou morrer, mas na explosão não, eu não quero morrer no fogo. E conduta normal é destravar a porta, enfim, a porta foi destravada, aberta, e aí pela graça divina a aeronave conseguiu retomar um pouco mais de altitude, foi por meio da rodovia dos Bandeirantes até chegar na contramão em Campinas, pousou e eu voltei de van. Óbvio, nunca mais quis saber desse fato também. Foi uma outra grande experiência aterrorizante de medo. Outras experiências que tive no mundo profissional, aí, já baseado no elemento terra, eu fui, né? Então, essas não é possível contar nesse momento, né? E aí, por fim, eu falei, bom, tá faltando o elemento fogo, né? Eu falei, isso não vai acontecer, né? E um determinado dia, eu estava lá no apartamento e foi quando esqueceram de avisar que ia ter um treinamento de incêndio no prédio e começou a soar o alarme de incêndio. Eu mais do que nunca molhei cobertor, saí enrolado, desci com a sacola na mão, enfim. Para a minha alegria, a alegria de todos, era só um treinamento. Muito bem. Isso passou e eu falei, bom, eu fiquei com aqueles vários medos, né? E aí com o nascimento depois da Mariana, aí esses medos são transferidos. A gente acaba transferindo o medo, que eu acho que o principal medo que o ser humano tem é o medo da morte. E quando há os filhos, ele transfere esse medo de que o filho morra e do medo que o filho adoeça, né? O segundo, sofra violências físicas ou emocionais. E isso eu percebi o quanto que eu fui caminhando e direcionando esses medos para esse caminho e para influenciando negativamente a minha filha e outras pessoas que me cercavam. Porque eu comecei a querer antever sempre o que ia acontecer. Fiquei até, de certa forma, bom em alguns momentos nisso. Me evitou muitos problemas. O medo ele tem um lado da prudência, o lado
que você estabelece, o seu corpo, ele acaba te sinalizando que você foge, né? É um lado que você precisa, ou você reage. Você tem duas opções que aquelas reações te colocam. E temos os medos imaginários, que também são aqueles baseados muitas vezes nas crenças. As religiões que manipulam muito, são ditatoriais, rígidas, te condicionam a dogmas que você, para se libertar, demora às vezes muitos anos. Que foi o meu caso também. Por fim, num dos momentos mais difíceis que eu atravessei, que eu vivi, meu corpo estabeleceu e minha mente também estabeleceu, eu percebi que o maior medo que eu tinha, o maior opositor que o ser humano possa ter, é o medo de se iluminar, é o medo da luz. Isso até existe uma passagem, não sei de que livro, mas que Platão fala algo nesse sentido, que é mais fácil você perdoar uma criança que tem medo do escuro, mas o maior flagelo da humanidade, o maior flagelo do homem, é o medo que ele tem da luz. Que é o medo de você ter que se abrir para a luz, ter que encarar a sua escuridão, as suas sombras, aceitá-la, administrá-la, perdoá-la, mudar, transmutar, tomar outros rumos, pensar diferente, falar diferente, se calar. Todo esse processo conjunto, muitas vezes já foram explorados nos programas da aldeia, que o mestre fala muito. Isso para mim foi o maior medo, foi o que me direcionou a vir aqui no dia 30 de setembro de 2016. Era um ritual do Lava Pés, muito lindo, do Conselho Padre. E aquilo foi transformador para mim. Em poucos, na semana seguinte eu já estava na roda, nas outras estava na ayahuasca, assim por diante, e fui ao curso de carnaval, que ali sim, foi o melhor e maior e principal momento. Depois do nascimento da Mariana, acho que esse foi o principal momento da minha vida, de felicidade. Foi transformador. Ainda me lembro do mestre, quando eu fui pegar meu colar, ele carinhosamente, e sem perder o humor que lhe é peculiar, disse assim: olha, que essas inhacas todas que você tem aí em cima de você saiam. Né? E de fato saíram, foram se transformando. Eu me permiti a me curar. Então, quando a gente se permite a curar e a perdoar e pensar e abrir o coração para uma outra perspectiva, a minha vida começou a se transformar. E se transformou muito, muito, positivamente. E muito tem ainda, por milênios, sei lá por quantas encarnações, quantas vezes que eu teria que vir aqui ou ir para outros lugares, mas eu sinto que esse é o caminho. Você não ter o medo da luz. A luz é o nosso caminho, nós já temos a nossa divindade, nós já somos iluminados. E essa sombra que ela fica fazendo essa nuvem na frente da luz, ela vai se dissipando. E nós precisamos adotar nossas escolhas, entender que cada ato que você pratica, que cada palavra que você fala, que cada sentimento que você tem, ele provoca uma mudança na sua vida e provoca uma mudança na vida dos outros também. É difícil se policiar, é difícil se disciplinar, mas se iluminar é se disciplinar. Né? Se libertar é se disciplinar. O caminho da disciplina envolve muito esforço, mas o bônus é muito recompensador. Eu só posso dizer que o perigo, ele é real, ele existe. Né? Tirando os perigos imaginários, o perigo é real. Mas o medo é uma escolha. Nós podemos escolher não ter medo, principalmente de se iluminar, de progredir, de prosperar,
de auxiliarmos o próximo e nos abrirmos para o nosso progresso terreno e espiritual. Gratidão. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.aldeiarosadourada.org.br.